Socialismo para vocês e capitalismo para nós. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Para quem não sabe, Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo há décadas, mas alcançou o topo do ranking da riqueza mundial apenas uma vez em 2008. Suas capacidades profissionais e seu ímpeto empreendedor são inegáveis. Warren é, sem dúvidas, um dos homens de negócios mais bem-sucedidos da história. Ele conseguiu transformar uma empresa familiar de tecelagem praticamente falida em uma das maiores empresas do mundo, a Berkshire Hathaway. Atualmente, seu patrimônio acumulado supera 100 bilhões de dólares. Buffett é considerado pela maioria das pessoas do mercado financeiro como o maior investidor de todos os tempos e é visto como um verdadeiro guru no ramo. Em 2020, um jovem chinês pagou mais de 4 milhões de dólares apenas para ter um jantar com ele. Sobre o sucesso de Buffett e sua carreira no mercado financeiro e no mundo dos negócios, quase todo mundo já sabe. O que as pessoas não conhecem é a trajetória do seu pensamento político. Por incrível que pareça, o maior investidor de todos os tempos tem fortes opiniões socialistas. Warren Buffett cresceu na típica família americana, classe média, branca, protestante e conservadora. Ele nasceu na cidade de Omaha, no estado do Nebraska, em 1930. Curiosamente, durante a Grande Depressão. Warren frequentava a igreja com a sua família e sempre foi sedento por conhecimento. Devorava livros desde muito jovem e procurava sempre novas formas de ganhar dinheiro. Em uma de suas primeiras experiências financeiras, Buffett analisou a fundo as estatísticas das corridas no jockey, traçava o histórico dos cavalos, dos corredores e adotou um método que o ajudava a obter algum ganho. Frequentava as corridas e apanhava todos os bilhetes de apostas que eram deixados para trás na arquibancada. Muitas vezes havia revisão do vencedor da corrida e várias pessoas não se preocupavam em guardar os seus bilhetes de apostas. Com isso, Warren se aproveitava dessa oportunidade para tirar uns trocados, quando a revisão anunciava outro vencedor. Durante praticamente toda a sua juventude, Warren trabalhou duro entregando jornais e, no final, conseguiu reunir bons milhares de dólares. Enriquecer era o seu dom, e o tempo era o seu catalisador. Como foi dito anteriormente, a família Buffett era muitíssimo conservadora. Seu pai, Howard Buffett, foi por muitos anos congressista do Partido Republicano. Além disso, ele era um anticomunista ferrenho e seu filho sempre o ajudava nas suas campanhas eleitorais. Warren concordava em tudo com seu pai, que era um homem muito influente em Nebraska e principalmente na cidade de Omaha. A família Buffett sempre frequentava a igreja nos finais de semana e Warren era um menino muito religioso. Com o passar dos anos, o menino foi se distanciando da vida eclesial e, em paralelo a isso, seu pai se tornou amigo de Doc Thompson, um psicólogo influente em Omaha. Embora os dois tivessem ideias de mundo muito parecidas, essa parceria dos dois não foi positiva. Doc Thompson se ofereceu para ajudar Howard na sua campanha eleitoral em uma oportunidade. No entanto, essa foi a única eleição em que Howard foi derrotado. Mas a principal influência na família Thompson na vida dos Buffett ainda estava por vir. Os anos haviam se passado e agora Warren Buffett estava na Wharton School, mesma faculdade que Donald Trump também estudaria décadas mais tarde. Warren também estudou na University of Nebraska e na Columbia Business School entre os anos de 1947 e 1951. No ano seguinte, Warren Buffett se casou com Susan Thompson, filha de Doc Thompson. E então, os jovens Warren e Suzy se tornaram o Sr. e a Sra. Buffett. O casal ascendeu socialmente de maneira muito rápida e, conforme iam enriquecendo, passavam a frequentar lugares cada vez melhores. Em poucos anos, Warren já estava bem próximo da elite americana e cada vez mais distante dos ideais religiosos e conservadores que o formaram. A bolha que formava essa elite era composta por grandes corporativistas e políticos da alta cúpula do Partido Democrata. Quase que automaticamente, Suzy estava se engajando cada vez mais com as causas identitárias, principalmente no combate à segregação. Curiosamente, foi George Wallace, um dos políticos democratas mais famosos do último século, que pronunciou as seguintes palavras em um comício: segregação agora e segregação sempre. No entanto, por causa da boa vontade característica que a grande mídia tem com o Partido Democrata, Wallace ficou conhecido como um racista arrependido, antes da sua morte nos anos 90. O movimento negro foi o que seduziu Suzy,
que em pouco tempo já estava engajada com a causa do aborto, da distribuição de renda e principalmente do controle de natalidade. Influenciado por sua esposa e pelos ambientes que frequentavam, Warren também se sentia cada vez mais atraído por essas ideias. Em 1964, ano em que Howard Buffett morreu, seu filho, que antes o idolatrava em praticamente tudo, agora não concordava com quase nenhum dos ideais que o formaram. Warren Buffett agora era agnóstico e não era mais nem um pouco conservador como seu pai. A morte de Howard foi um divisor de águas na vida de Warren, que ficou profundamente abalado. Por décadas, ele sequer conseguiu abrir as caixas de documentos de Howard que ficava em sua casa. Com isso, Buffett começou a se sentir cada vez mais seduzido pela propaganda dos direitos civis e se aproximou da cúpula do Partido Democrata. Segundo o livro Bola de Neve, sua biografia mais famosa, Buffett parecia sentir uma premência em fazer algo mais pelos direitos civis e sabia que a melhor maneira de servir à causa seria nos bastidores, utilizando seu cérebro e sua sabedoria financeira. Na época, Warren ficou bastante próximo de nomes como Harold Hughes, senador pelo estado de Iowa, e Ginny Gleim, que ainda estava disputando uma vaga para o Senado. Em 1968, Buffett se engajou ainda mais politicamente, quando tirou milhões de dólares do seu próprio bolso para financiar campanhas contrárias à presença americana no Vietnã. Caso tenha curiosidade em saber o que realmente aconteceu nessa guerra do Sudeste Asiático, assista ao vídeo O que os hippies fizeram com o Vietnã. Além de apoiar financeiramente as campanhas eleitorais dos democratas naquele ano, Buffett ainda foi flagrado nas ruas com a sua esposa Suzy utilizando uma capa com o nome de McCarthy, principal senador democrata contrário à presença dos Yankees na Guerra do Vietnã, em suas costas. Após a massiva propaganda contrária à guerra, o país asiático foi tomado pelos guerrilheiros comunistas financiados pela União Soviética e principalmente pela China. Invariavelmente, o projeto ditatorial comunista levou o país a uma das fases mais sanguinárias da história da Ásia. Ainda em 1968, Buffett usou dos seus recursos para apoiar financeiramente o candidato democrata Humphrey, que foi derrotado na época por Richard Nixon. Vale lembrar que Nixon foi o político responsável por colocar um fim no padrão ouro e dando um golpe no mundo inteiro. Warren Buffett sempre entendeu que a propaganda é a arma mais eficiente que existe no planeta. Com isso, desde os anos 70, ele investe no Washington Post e manteve relações bem próximas com a proprietária do jornal, a Madame Kay Graham. O periódico americano distribuiu durante décadas propaganda democrata praticamente gratuita, com as digitais de um dos maiores capitalistas da história. Parece irônico, mas essa é a realidade. Em paralelo a isso, ele e sua esposa Susan financiaram diversas organizações nos Estados Unidos e muitas delas eram a favor dos direitos reprodutivos, eufemismo para infanticídio por esquartejamento. Até a sua morte, Susan Buffett financiou diversas dessas organizações com os recursos da Berkshire Hathaway, com o apoio de seu marido Warren. Buffett também sempre defendeu o conceito de loteria do ovário. Isso quer dizer que muitas pessoas possuem uma sorte maior do que as outras no seu nascimento. Existem pessoas filhas de bilionários que herdarão fortunas sem realizar nenhum esforço. E existem pessoas que trabalharão duro a vida inteira e nunca terão retorno por razões externas, como as populações de países paupérrimos como Cuba e mais recentemente a Venezuela. Por isso, seria um dever da sociedade de maneira geral amenizar essas disparidades. Durante o governo de George W. Bush, surgiu a proposta de pôr um fim nos impostos sobre a herança. O argumento era óbvio. Era um imposto sobre a morte. Não era nem mesmo um evento financeiro. Era basicamente penalizar algo natural da vida. Surpreendentemente, Warren Buffett foi uma das principais pessoas que se opuseram ao fim desse imposto. Ele acreditava que o Estado deveria confiscar ao menos parte dessa herança, pois, segundo ele, esse dinheiro seria utilizado para construir novas escolas e universidades, em vez de ser usado para comprar mais um iate ou uma mansão. A verdade é que muitas das pessoas que eram penalizadas pelo imposto sobre a herança eram agricultores que detinham apenas alguns lotes de terra para se manter. No entanto, Warren contra-argumentou que essas pessoas eram poucas e que os recursos seriam utilizados por uma causa nobre que ajudaria mais pessoas. Uma das grandes incógnitas por muitos anos foi para quem Warren Buffett deixaria sua fortuna, já que ele nunca se demonstrou simpático a heranças. Ele sempre disse que deixaria a maior parte para instituições de caridade, mas ainda não sabia quais.
No entanto, nos anos 90, ele conheceu o seu herdeiro favorito, Bill Gates. O jovem tinha acabado de fundar a Microsoft, uma das empresas mais disruptivas de todos os tempos. A empresa de Gates tinha mudado o mundo e Warren sempre o considerou um gênio, inteligente. Com o tempo, os dois se tornaram cada vez mais próximos e Bill Gates estava cada vez mais engajado com a caridade. Nos anos 2000, Gates lia vários livros por semana sobre caridade e distribuição de riqueza. Para quem não sabe, ele é um dos principais defensores da renda básica universal. No livro Bola de Neve, Warren declarou que não conhecia ninguém melhor para entregar os seus recursos do que Bill Gates. O que a Fundação Bill e Melinda Gates faz enche os olhos de Warren. A verdade é que a história de Warren Buffett, contada no livro Bola de Neve, comprova várias das tendências da esquerda progressista. Quando Warren ascendeu na vida, passou a conviver com a elite americana, que sempre foi recheada dos principais figurões do progressismo que adotavam a agenda completa. Além disso, está escrito no próprio livro que a compra do Washington Post foi uma maneira que Warren viu de ter mais força política e fazer propaganda gratuita da agenda progressista do Partido Democrata. Assim como no Brasil, a grande mídia americana também sempre foi dominada pela elite socialista. Jamais esteve comprometida com os fatos, mas sempre foi utilizada como meio de propaganda política. A conclusão sobre a vida de um menino caipira protestante que se tornou um dos maiores capitalistas de todos os tempos é quase matemática. A elite tende ao socialismo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Libertinaccio e narrado por Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!